Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal e mais um encontro semanal. Nós estamos aqui no nosso programa Mensageiro Fraterno e nesse momento eu gostaria de convidar a você que tranquilize-se, que procure nesse momento ficar o mais confortável possível e poder se perceber, poder compreender um pouco melhor como você está nesse momento. Se eventualmente alguma coisa te preocupa, alguma coisa te traga ou te tire do equilíbrio, busque voltar ao seu equilíbrio através de um primeiro passo, que é a respiração com calma e com tranquilidade. Procure respirar com atenção e em profundidade. E se houver alguma coisa que te tire o equilíbrio, veja a possibilidade de deixar isso de lado por alguns instantes. Veja a possibilidade de você, de alguma forma, transcender a isso nesse momento. Você não vai resolver seu problema agora, mas você, nesse momento, vai abrir uma brecha, uma possibilidade de poder, sim, trabalhar numa outra frequência nesse momento. Depois você volta a essa questão importante para você com outra energia. Vamos lá? Respire profundamente. Isso, sintonize-se nesse momento com esse tema, com esse assunto. Procure ter um pouco de tranquilidade, acalme-se internamente. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu propósito. Se algo está na sua vida, realmente é importante este algo estar aí, para que você possa aprender alguma coisa com essa situação, com essa pessoa, com algum tipo de entendimento, seja lá o que for. Tudo vem sim para o nosso aprendizado. Isso mesmo, é exatamente esse o nosso processo. O nosso tema de hoje está relacionado à continuidade do nosso vídeo passado, onde eu havia comentado sobre 3 pontos significativos que se destacam, na atenção e na necessidade de muitas pessoas em buscarem de alguma forma uma solução, pessoas que vivem problemas que se avolumam, e muitas pessoas acabam sim se perdendo ao longo do caminho por conta de determinadas situações. Uma delas está ligado ao conceito do dinheiro, do ter. Então, quando nós falamos sobre dinheiro, nós estamos falando de algo extremamente significativo para o ponto de vista material. Até porque aqui na matéria, nós para fazermos qualquer coisa, precisamos do dinheiro. Quer dizer, qualquer coisa não, qualquer coisa é muita coisa, né? Respirar, eu não preciso de dinheiro para respirar. Mas, para muitas situações que nós nos envolvemos no dia a dia, o dinheiro está envolvido. As roupas, lugar onde nós moramos, a forma como nós lidamos com as situações do meio externo, sofrem uma influência muito grande do impacto da necessidade de ter, de buscar, de possuir dinheiro. Só que isso, ao longo da nossa história, nós vamos perceber que o dinheiro, ele leva ao poder, ou aquilo que representa o dinheiro, Porque na antiguidade não existia dinheiro especificamente, Existiam trocas, era o escambo, você trocava mercadorias. Então, evidentemente, quem tinha mais mercadorias tinha mais poder de barganha. Depois surge o dinheiro nessa relação que se torna comercial ao longo do tempo. E nessa relação comercial existem aqueles que conseguem amealhar mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro acaba tendo mais poder. E é nesse ponto de vista que muitas vezes nós nos perdemos. Se nós não entendermos bem como nos relacionarmos com o ter e com o ser, o dinheiro está relacionado com o ter, as questões de ordem material. Importante, sim. Você pode trabalhar para ter um nível de conforto? Claro. Você pode ter um nível de conforto bom? Sim. Podemos ir atrás desse nível de conforto? Certamente temos essa possibilidade.
mas desde que isso não afunde com a tua própria vida. Desde que isso não traga a você mesmo, né, situações de desafio tão grandes, onde você acaba deixando de viver para poder conquistar o dinheiro. E aí você trabalha, muitas pessoas trabalharam e trabalham assiduamente, constantemente, com muita intensidade, na busca do que exatamente? Então é nesse sentido que precisamos trabalhar e compreender um pouco melhor o papel do dinheiro na nossa vida. Ele é importante sim, precisamos ter até para comer, para morarmos, para vestir o nosso corpo, nós precisamos para manter a nossa saúde. Quanto mais possibilidades você tem, mais cuidados você pode ter com você. E ao mesmo tempo, quanto mais se tem ou menos se tem, né, aí nós buscamos alguns artifícios. O dinheiro também traz conquistas, traz elementos que nos ajudam e também elementos que nos prejudicam. A bebida, drogas, então tantas outras situações que nos levam a nos equivocarmos ao longo do caminho. Não falo da bebida no sentido do equilíbrio, eu falo no sentido do exagero, onde a maior parte das pessoas hoje tendem a beber simplesmente e perdem o sentido. Então, qual o sentido disso, exatamente? Né? Então, veja que o dinheiro pode trazer conquistas boas. É do dinheiro que se constrói hospitais, é do dinheiro que se constrói escolas, rodovias, túneis, pontes. É pelo dinheiro que nós temos o desenvolvimento social. É pelo dinheiro que nós temos a possibilidade, sim, de termos segurança, de termos harmonia, de termos paz, também, claro. Mas lógico que tem coisas que não dependem do dinheiro para termos harmonia e paz, certamente. Essa harmonia e paz, ela depende muito mais de um estado interior. E é esse estado interior que é impactado pela falta e pelas dificuldades de ordem financeira, por exemplo. Ou pessoas que têm dinheiro, que têm uma condição financeira muito boa, mas que são impactadas por problemas que acontecem em função de ter dinheiro. Por exemplo, se as pessoas têm investimentos em bolsa de valores ou qualquer tipo de investimento, e se existe algum problema de ordem econômico, e esses investimentos simplesmente eles se dissolvem, como é que uma pessoa dessa fica? Fica realmente muito mal. Então, quando nós temos ondas de problemas de ordem financeira, nós também temos ondas de ordem de suicídio, que é uma forma que as pessoas não sabem lidar com as perdas de ordem financeira. Com ganhos todo mundo quer, né? Ah, ganhei na Mega Sena, eu ganhei um prêmio inesperado, ganhei uma herança, todo mundo quer. Saber administrar isso com todo cuidado seria interessante, mas nem todos têm essa capacidade. E nós vivemos dependentes do dinheiro simplesmente para termos até atender às nossas necessidades de ordem mais superficiais. Não só uma questão de ordem de necessidade. E aí o dinheiro começa a entrar numa dinâmica de tratamento nosso com essa energia, com esse dinheiro, com esse elemento, de uma forma desequilibrada. E o que nós temos que aprender com isso? O dinheiro é um elemento interessante, que nós podemos aprender muito na relação com ele. Primeiro, se eu estiver em falta com dinheiro, se o dinheiro não é o suficiente para a minha vida, eu preciso aprender outras coisas, eu preciso desenvolver outros recursos, eu preciso desenvolver um outro trabalho, eu preciso desenvolver uma capacidade de poder fazer a gestão da minha vida superando esses obstáculos. E o que nós ganhamos com isso? Muito conhecimento. Nós ganhamos uma força de superação realmente significativa. Nós ganhamos uma capacidade de podermos superar as dificuldades e termos resiliência de uma forma que talvez sem essas situações nós não teríamos. Esse é um ganho quando temos poucas condições financeiras. Se nós tivermos uma condição média, aí nem
nem tanto lá, nem tanto cá, mas aprendemos a lidar com aquilo que é possível ser desenvolvido também junto a pessoas que talvez não tenham o seu conforto, não tenham as suas necessidades básicas atendidas. Agora, se eu tenho muito dinheiro, é exatamente aí que começa um aprendizado muito interessante. De saber o limite das coisas. Se você tem 10 casas, você mora só em uma. Não, mas eu faço investimentos, eu investi dinheiro em mais 9 e tenho recursos. Ok, ótimo, você está empregando seu dinheiro. Ok, e o que de bom uso mais você faz sobre isso? Eu cuido da minha saúde, eu faço meus tratamentos, viajo pelo mundo inteiro, uma vez por ano. Eu posso fazer isso? Sim, claro, não tenha dúvida nenhuma que sim. E o que mais você faz que pode colaborar com pessoas, por exemplo? E muita gente fica em silêncio nesse momento. Porque, na verdade, acabam olhando mais para si do que para a possibilidade de colaborar com outras pessoas. E é nesse momento que nós precisamos compreender que o papel do dinheiro na nossa vida, na nossa existência, ele tem um sentido, que é sim termos o entendimento e a compreensão de que nossas experiências, elas estão calcadas em alguns pontos importantes. E o dinheiro faz parte disso. De ter mais ou de ter menos, de buscarmos a solução para as nossas questões, nossos problemas, de ter o aprendizado quando temos pouco, quando temos muito, aprendermos a lidar com esse recurso. O dinheiro é um recurso importante e sabermos lidar com ele é um desafio que nos acompanha ao longo da história. Olhe para trás e veja que a busca do dinheiro leva pessoas a ficarem cegas e passarem por cima de outras pessoas. Conheço casos que eu diria dramáticos envolvendo esta necessidade de ter, independente se eu tenho que passar por cima de outra pessoa ou não. Casos assim que eu gostaria de não narrar aqui, porque não acredito que falar de pontos ou situações deploráveis no relacionamento humano seria de alguma forma útil. Pode ser que em algum momento, sim, nós vamos tratar desse assunto de uma forma, mas com um preparo importante, como aprendizado e como entendimento. Mas você mesmo, certamente, você que é aí que me ouve, você mesma, você mesmo, você pode saber, você deve saber de histórias desse sentido. De histórias de pessoas que eventualmente se encontram em relacionamentos por interesse. De pessoas que não conseguem partir para a própria vida porque são ligados a situações por interesse. De pessoas que precisam do dinheiro e que estão numa determinada atividade profissional pelo dinheiro. Você vai falar, é por interesse, eu diria por necessidade. Por necessidade. Então, muitas coisas, elas chegam para nós para que possamos ter um pouco mais de compreensão e entendimento. Nem tudo que chega para nós tem uma característica de ser apenas desafios. Mas eu diria que tudo que chega para nós tem sim um ponto de vista, uma característica de ser contribuição. Tudo que chega para nós, tanto na falta quanto na abundância. Nós temos que aprender, se quisermos evoluir e crescer, a lidarmos com a polaridade das coisas que nos visitam. Se nós falamos de recursos financeiros, aprender a viver na polaridade do ter e do não ter. O não ter exige desapego e o ter exige desapego. Da mesma forma, o não ter exige compreensão e o ter também exige compreensão. Veja que nas polaridades nós podemos perceber sim que existem ensinamentos importantíssimos.
Existem situações significativas que nós podemos aprender desta relação com determinados campos de energia, de conhecimento ou de alguns elementos que impactam na nossa existência. Eu espero que nós possamos ter, sim, nessa nossa trajetória de vida, já que temos um propósito de crescimento de ordem pessoal, equilíbrio para lidarmos com este tema, o tema do dinheiro. Se eventualmente nesse momento você passa por dificuldades, tenha a compreensão, tenha o entendimento, tenha em si a certeza absoluta de que aí esta situação ela é importante para trazer a você a contribuição de crescimento que você nesse momento necessita. Talvez desenvolver um pouco mais de paciência, de entendimento, de compreensão, mesmo querendo chutar tudo para cima, mesmo quase entrando numa sensação de desespero, busque ajuda, busque o amparo de alguém, o abraço amigo de alguém, o entendimento de alguém. O problema não é o dinheiro especificamente, mas sim a forma como nós lidamos com essa situação. Se você nesse momento tem uma condição abastada, ok, perceba também a necessidade de compreender o desapego, que dia chegará que tudo que você tem ficará por aqui. E o que você vai levar das experiências que você teve? Você só vai levar o que você conquistou e amealhou dentro de você. Ninguém leva nota promissória, ninguém leva qualquer tipo de título de investimento, ninguém leva suas escrituras para outra existência. Isso não é impossível. Mas nós levamos as conquistas que fizemos de ordem interior, aí sim. E se nós tivermos uma condição mediana, vamos agradecer sempre a oportunidade de poder contribuir com alguém que não tenha o mínimo conforto, dentro de qualquer possibilidade que você possa fazer. Uma palavra amiga, um olhar, uma visita, uma orientação, dentro daquilo que for possível para você. Para parentes, para amigos, isso compete a cada um de nós, independente da nossa situação ou condição. O dinheiro traz, sim, uma grande lição para nós. A da capacidade do desapego, do entendimento, da compreensão, a capacidade de nos desligarmos dessas situações que nos visitam e aprendermos efetivamente o que importa para o nosso caminho, para o nosso desenvolvimento, que é lidarmos mais com nós, conosco mesmos, com a essência, com aquilo que somos nós. De percebermos até onde o ego nos envolve nas nossas necessidades mais imediatas. Sabermos distinguir uma coisa da outra. Enquanto nós não conseguirmos, nós passaremos por situações e situações diversas para aprendermos a lidar com as polaridades desse tema e assim sim termos a capacidade de superação. Espero que nesse momento você esteja bem. Espero que nesse momento você esteja voltado a atenção para você. Perceba que o que você vive agora é uma experiência muito importante, uma experiência significativa. Se for possível nesse momento para você, agradeça por tudo que você tem ou por tudo que você não tem. Se você não tem, é uma oportunidade de ir atrás e conquistar. Se você tem, é uma oportunidade de agradecer e, quem sabe, poder compartilhar. Que Deus nos abençoe, nos proteja na nossa caminhada de entendimento e compreensão e aprendermos, sim, a oportunidade que a vida nos oferece nesses desafios que envolvem a questão de ordem financeira. Que Jesus nos abençoe com muita luz e muita paz. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal. www.fraternal.net.br.
Até a próxima. Espero encontrá-los muito bem.